Estamos de volta. Então, é um ponto pacífico para os estudiosos do Israel da Antiga Aliança, de que, muito embora Deus tivesse ali o seu povo, e contra o seu povo, os inimigos, ou o grande inimigo que tenta, como nós vamos ver, que uma das tentativas de Satã, o Satanás, como nós conhecemos na Nova Aliança, o diabo, é tentar corromper a linhagem de Israel. Uma das tentativas, um dos objetivos. E que Balaão é um instrumento perfeito. Ele foi o instrumento mais perfeito em toda a história do antigo Israel, na Velha Aliança, até onde eu consigo me lembrar. Ele foi o instrumento mais perfeito que o diabo lançou mão para tentar perverter o povo de Deus ante o plano que Deus tinha ao formar este povo, o povo de Israel, o povo hebreu. Então, Deus usava quem para atender a seus objetivos? Ele usava quem ele quisesse ou quem estivesse mais à disposição para servir a seus interesses. Deus usava um homem santo, era a preferência de Deus era essa. Mas, se preciso, ele usava o ímpio. Até porque, afinal de contas, precisamos entender que Deus está e sempre esteve acima dos valores morais de toda e qualquer sociedade. Deus está acima do bem, Deus está acima do mal, Deus está acima do conceito de certo e de errado. Ele é Deus. Quando ele disser isso se aplica e acabou. Agora, ninguém pode dizer nada para confrontá-lo. Quem vai confrontar Deus? Deus usa o ímpio? Está aí o primeiro exemplo, Balaão. Era um bruxo, feiticeiro, um homem que lidava com principados e potestades terríveis. Veja que a fama dele era grande no Oriente. E não era alguém acessível a qualquer pessoa, não. Não é qualquer um que tinha condições de mandar chamar Balaão. Os serviços dele estavam à disposição de pessoas de posse, de pessoas de muita riqueza, de reis, de senhores de exércitos, como é o caso que nós vamos ver. Mas sendo Deus um Deus santo, aquele Deus que fala todas as coisas na Torá, ali Deus está estabelecendo regras, leis, estatutos e juízos para o seu povo. Mas ele é o Senhor de toda a terra. E o Antigo Testamento traz algumas dicas disso que nós estamos falando. O próprio Jó não era um hebreu. Jó não pertencia ao povo da aliança, embora ele fosse um profundo conhecedor da lei que Deus entregou ao seu povo através de seu servo Moisés. Depois nós podemos citar, Abraão vai se encontrar com um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote
do Deus Altíssimo, sacerdote de El Elyon. E sobre quem paira um mistério que deu margem a se desenvolver teorias e doutrinas espiritualistas no meio dos hebreus, né? Então Deus, ele usa quem ele quer, porque ele é o Senhor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Se vive, é porque recebe vida de Deus. Satanás vive, precisa existir, ele está vivo. De onde vem a vida dele? Da fonte da vida. Existem demônios, espíritos imundos. Por que eles existem? Porque Deus permite eles existirem financiando, vou usar essa expressão, a vida deles, a existência deles, seja como for. O mal e o homem bom, ambos existem e estão debaixo da graça de Deus, da graça maior, da graça que paira sobre toda a criação. A graça que vai às profundezas do oceano, mantendo o equilíbrio ecológico, o equilíbrio das espécies lá. A graça que está abundante nas mais profundas florestas que ainda restam no planeta. A graça que está sobre a Rússia, que guerreia contra a Ucrânia, massacrando essa, que só já não foi tornada em pó, porque Estados Unidos e Europa está ali, ajudando, financiando. Todos vivem porque Deus permite, e ele usa quem ele quer. Deus, em seu plano, interage com a gente. Deus, em seu plano, interage com a gente das trevas. Eu vou tentar não ler muito, mas só se for muito necessário. Jó, capítulo 1 e 2. Né? Certo dia em que os filhos de Deus compareceram na sua presença, veio entre eles também o opositor. O termo hebraico é Satã. Nesse tempo, o conceito do diabo, como viria a ser conhecido a partir do período do segundo templo em Israel, por volta do terceiro para o segundo século, antes do Messias, antes de Yeshua, não existia. Sabia-se que existiam espíritos e deuses que podiam fazer o bem ou podiam fazer o mal, forças terríveis, destruidoras, como também forças do bem. Mas isso tudo estava envolto para o mundo extra-hebreu em mistérios. E os hebreus tinham que entender que há um só Deus, e há um só Deus, um só Senhor, e que nenhum deles devia temer. Temer aos deuses, temer aos espíritos, seria uma ofensa para o Eterno, que eles estariam debaixo da proteção do Senhor, desde que dentro da aliança de Deus. E por duas vezes lá, ele vai diante de Deus junto com os outros. E Deus então faz pergunta a ele: viste lá meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus falou bem, falou fortemente bem sobre Jó. E o opositor, Satã, vai argumentar que Jó é o que é um homem abençoado, cercado de bênçãos de todos os lados, nada nem ninguém o atingia.
Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos. Um deles era um instrumento de Satanás. É claro que Jesus não escolheu por vacilo. O Senhor não escolheu por engano, né? Mas ali em Lucas 22:47, quando ele chega com a multidão seguindo ele, eu imagino o orgulho dele, né? Ele queria se enganjar na carreira política ali no Sinédrio. Ele queria se tornar um daqueles que andavam em volta de Caifás, né? Que andaria nos corredores do Sinédrio, poderia ter acesso ao Senado romano. Então ele viu o que parecia aos olhos deles a chance, e ele agarrou a chance. Eu entrego esse aí, já teve tantos, esse vai ser apenas mais um, ganho uma grana para começar a minha ascensão política, e entrego ele, fica tudo certo. E o Senhor diz dele na ceia, fala aos discípulos, um de vós é um filho do diabo. E depois molha um bocado de pão, um pedaço de pão no vinho, e dá a ele e fala, o que tem que fazer, vai fazer logo. Nós não temos mais tempo a perder. Na segunda epístola aos Coríntios, eu estou citando passagens bíblicas que mostram como Deus usa quem Ele quer. Ele usa o pastor, Ele usa o irmão que é consagrado, Ele usou os profetas, Ele levantou os apóstolos. Mas quando Ele precisava, Ele pegava um atormentador, um mensageiro do diabo, para poder manter, como um pastor usa os artifícios, usava os artifícios lá no deserto, para as ovelhas não se dispersarem muito. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, ele diz, e por causa das excelências das visões que eu recebi, das experiências, ele foi levado ao terceiro céu, viu e ouviu coisas extraordinárias. Ele falou, me foi colocado um espinho na carne, e ele diz, um mensageiro de Satanás. Se você for traduzir isso do hebraico, é um anjo de Satanás. Mensageiro, a mesma palavra para mensageiro é a palavra para anjo, né? Ali o que é quem é esse ser e o que ele fazia, nós não sabemos. Aí se especula-se, né? Especula-se. Assim como usa seus servos, às vezes, seres celestiais são usados para desempenhar papéis ou funções negativas, né? Negativas. No primeiro livro dos Reis, essa passagem praticamente era desnecessário eu recorrer a ela, né? No primeiro livro dos Reis, nós temos aqui Reis 13, né? Ali entre o verso 11 e o verso 24, que inclusive já foi citado, né? Em um vídeo já foi citado, eu já citei esse evento, este evento foi citado, eu não sei se há 2 ou 3 vídeos atrás, né? 1 Reis, capítulo 11, primeiro livro dos Reis, não, capítulo 13, capítulo 13, do 11 em diante, né? Tem aquele caso do profeta jovem, o profeta que é enviado de Judá para profetizar contra o altar. E ele recebe orientações de Deus, eu vou para outro ponto, que é o que eu estava procurando, mas foi bom que eu passo por esse antes, porque aqui nós vamos ter um caso em que todos dois são homens de Deus. Todos dois são homens de Deus.
O profeta jovem, ele é um homem de Deus, ele profetiza, a profecia se cumpre, o rei tenta levantar a mão contra ele, a mão dele fica ressecada, né? Ele não consegue nem dobrar, ficou ressequida o braço do rei, mas ele era um homem de coração dobre, né? Ele era um homem de coração dobre. Ambos são profetas de Deus. Um tinha o que o Eterno chama de coração dobre, que nessa tradução aqui que eu peguei, é chamado de profeta, o caso do profeta jovem e do profeta velho, né? Porque Deus manda o profeta de Judá ir lá, profetizar contra o altar e voltar. E Deus dá rígidas orientações para ele sobre como ir, desempenhar o papel e como voltar. Mas usa um profeta idoso para revelar o coração. Isso são coisas, eu entendo assim, que Deus coloca na palavra dele para a gente ver que Deus trabalha com a gente. Às vezes eu já conheci muitos casos de pessoas muito usadas por Deus e daqui a pouco estava no chão, estava caído, estava sem congregar na igreja, sem vida com Deus. Mulheres até vivendo vidas imorais, homens se entregando à bebida, a vida de vadiagem, enfim, e outrora servos de Deus. Por quê? Mas como é que pode o Enoque? Já me fizeram essa pergunta muitas vezes. Uma vez conversando sobre a questão da perda ou não perda de salvação, lá na Nuclep, onde eu trabalhava, um colega me contou um caso ali de um bairro aqui, de uma comunidade aqui de Campo Grande, e ele falou sobre a história de um homem que saiu da vida do crime e depois de ter matado várias pessoas e coisa e tal, e muito usado por Deus, e de repente ele larga de novo a palavra de Deus, a vida com Deus, e volta para a vida do crime, coisa e tal. Então, essas coisas, o que eu penso, o que eu percebo que Deus está fazendo aqui, né, ao revelar essa situação? Ele mostra aquele que tem um coração firme, aquele que não se desvia, aquele que não fica zigue-zagueando na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, na sua jornada com Deus. Porque a nossa vida é espiritual, é só que nós temos. Nós não temos vida secular e vida espiritual. A nossa vida é a vida espiritual. Eu estou no trem, eu sou um homem de Deus. Eu estou na rua, eu sou um homem de Deus. Eu não sou homem de Deus quando estou na igreja, e quando estou no trabalho eu sou um funcionário. Eu sou um funcionário, homem de Deus. Mas é necessário que o nosso coração esteja firme. E aquele profeta jovem, ele não tinha o coração firme. Ele é o que chama, em 1 Crônicas 12:33, primeiro livro de Crônicas, 12:33, a palavra de Deus diz assim. A palavra de Deus diz assim, 12:33. Deixa eu ver aqui se eu não estou me confundindo. Deus, mas tinha um coração. 1 Crônicas 12:33. De Zebulum, eu vou só o versículo. Dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. Não era de coração dobre. Tiago vai citar também isso aí, em 1 Tiago, capítulo 1, capítulo 1, verso 8. E aqui em Números, onde nós estamos, Números 22, nós vemos assim: e a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia, está falando de Balaão, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, que Pedro vai chamar de mula, né? Porque Pedro é traduzido do grego, do texto grego, na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Então, Balaão é outro tipo, é outro exemplo de homem. Porque ele é um homem que fala com Deus. Deus fala com ele.
embora a gente perceba pela história toda que ele é um homem que lida mais com principados e potestades, espíritos muito abundantes na Babilônia, né? Então, assim como Tiago 1,8 fala, pessoas de coração dobre, um momento está andando direitinho com Deus, um momento tem vida com Deus, e daqui a pouco está se desviando, está fazendo coisas erradas, dando mau testemunho, causando influência negativa a quem está olhando para a vida dele. Porque mais importante do que o que eu prego é como eu vivo, é como os vizinhos da minha casa me veem. É o testemunho que minha mulher dá de mim. Qual o testemunho que teu marido dá de você? Qual o testemunho que tua esposa dá de você? Qual o testemunho que teus vizinhos têm de você? E são coisas muito importantes, isso fala muito, irmão, isso fala muito forte. Uma coisa que aqueles que já me chamaram de implicante com a igreja, né? Se você for procurar, você vai perceber a mesma coisa que eu percebi. Constrói-se um templo, funda-se uma denominação, e daqui a pouco está o pastor reclamando, fazendo campanhas de arrecadação para missões, porque tem missionário na Rússia, tem missionário não sei aonde, tem missionário não sei o que lá. Engraçado que nunca no sertão nordestino brasileiro, nunca. Né? Tem que ser na China, tem que ser, sabe? Eu já cheguei para um certo pastor e perguntei, vem cá, o que dizia ele? Não, estamos com um missionário na Rússia, estamos agora nos preparando. Meu Deus, para um missionário na Geórgia. Eu perguntei, a tua igreja é nova lá, que tu saiu lá da igreja faz pouco tempo? Tem 5, vai fazer 6 anos agora. Eu falei, já evangelizou a rua onde tu abriu a tua congregação, a tua igreja? Não, mas está lá, a casa de Deus tem entrada franca. Pois é. Mas acontece que o Senhor Jesus abram uma casa e botem uma placa vinde. Ele não disse isso. Ele disse, ide e proclamai este evangelho, que é um evangelho só, né? Mas a gente vê em muitas igrejas. Segundo Crônicas 18, de 1 a 21, nós temos um caso interessante, já que estamos falando de quem Deus usa. Deus usa quem Ele quer. Ele usou Satanás para provar para os amigos de Jó e para o mundo, para mim e para você, que é possível ser homem de Deus, seja em que circunstância for. Sei que isso tem que ser encarado com muita seriedade, porque quem lê o livro de Jó sabe do que a gente está falando. Mas ali no segundo livro de Crônicas, capítulo 18, nós temos aquele evento em que vai culminar lá no drama de Micaías, né? Micaías, o homem de Deus que, em certo momento, ele não estava sozinho. Elias estava ali naqueles dias, era um contemporâneo. Elias estava lá descendo sarrafo nos profetas de Baal e Micaías estava lá. Ele como eu falei no vídeo passado, profeta palaciano, mas não tinha conversa com política, não. Não tinha bancada evangélica lá, não. Não. Com Isaías, com Micaías, está do lado do rei, podia estar até comendo na mesa do rei, como Daniel. Mas não tem bancada evangélica lá, não, mano. Aqui tu vai ouvir o que Deus falar. Eu mando te descer o cacete, te jogar no poço, pode mandar, mas tu vai ouvir o que Deus falar. Porque o que Ele falar é o que eu vou te dizer.
Segundo Crônicas 18, de 1 a 21. Claro que eu não vou ler. A leitura fica para vocês. Aí o cara chegou lá para Micaías e, o rei mandou te chamar. Todos os profetas, um bando de safado, de endemoniado lá, uns 400 encapetados, tá tudo falando a mesma coisa. Veja lá o que tu vai dizer. E Micaías era um daqueles profetas tipo Isaías, né? Debochado, irônico. Aí chegou lá, o rei perguntou para ele: devemos subir a Ramote de Gileade? Vai lá, vai dar tudo certo. O rei já entendeu a ironia dele. Eu não estou te dizendo, virou para Josafá, eu não estou te dizendo. Ele nunca profetiza o que é bom, meu respeito. Aí Micaías tomou a palavra, eu vou dizer mais a vocês. Eu vi o trono do Eterno e vi a comitiva celestial em torno dele. Agora eu vou ler. Eu vou ler porque isso é muito importante. Cadê? É 2 Crônicas 18, de 1 a 21. Eu estou no 18. Tá, mas já passei muito. Tá aqui. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio. Eu tenho ódio dele. Ai, que se eu pudesse, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas só sabe fazer crítica. Aí o rei Josafá falou assim: não fala assim, Alteza. Né? Era de rei para rei. Aí chegou lá no verso 15. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales, senão a verdade em nome do Eterno? O ímpio pedindo ao profeta de Deus que falasse a verdade de Deus. Ele falou: então tá, lá vai. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse: que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém só o que é mal. Disse mais: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia de uma maneira, outro de outra. Houve um bate-boca lá no céu. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: de que forma? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Eterno: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Aí Micaías arremata, né? Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Deus jogou o anzol, tem uma linguagem em outras passagens, ele pôs o anzol no teu queixo e te pegou. Tu vai porque está determinado para ir, e tu vai se arrebentar. Tu vai, mas não vai voltar. Ele morre lá. Ele arma para o bobolhão do Josafá, que era espiritual, mas muito desprecavido, muito Maria Mole, um sujeito que não tinha os olhos abertos, né? Ele não tinha aquilo que Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas ao meio de lobos.
Sejam prudentes como serpentes e simples como pomba. Ou seja, se cerca de proteção e ao menor sinal, um passo atrás, né? Mas eu chamo a atenção aqui dentro do que nós estamos falando, já vamos encerrando, porque já estou dentro do meu tempo previsto, né? Um espírito saiu da parte de Deus. O contexto, nem no hebraico, nem na tradução, nos permite dizer que era um espírito do mal, que era um espírito do bem. O máximo que a gente percebe aqui do texto hebraico é que diante do Senhor estavam aqueles que ficavam à sua destra e à sua esquerda, né? E aí nós temos o histórico teológico do que as Escrituras diz, do que o Eterno diz sobre sua destra, sobre sua direita, o agir com a sua destra, os que estão à sua destra, tá? É o máximo. Mas isso por si só não dá para dizer que ali se tratava de um espírito ruim, de um rebelado, né? Que já existia, né? já estavam presentes nesse tempo e ainda tinham acesso, como a gente vê no livro de Jó. Mas como nós vimos na outra passagem, ele pode ser um espírito, e ele se propõe a isso: eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Olha só, um espírito vai fazer com que centenas de homens falem em uníssono a mesma coisa. Essas passagens devem ser marcadas com destaque para nos servir de advertência e de ensino de como nós devemos pautar o nosso viver com Deus. E eu estou colocando todas essas questões porque depois nós vamos entrar no livro de Números, capítulo 22. São 6 ou 7 capítulos, eu vou só pegar as partes principais para mostrar que Deus não só usa quem Ele quer, Ele usa gente da luz, como usa gente que está em trevas. Porque Ele é o Senhor soberano, absoluto. Ele faz o que Ele quer, porque a criação é dele, é propriedade dele. Ele disse a Isaías: eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Quem eu não quiser vai ficar sem misericórdia. E Paulo pega isso lá em Romanos para falar sobre a doutrina da eleição, que eu pretendo um dia, se ele permitir, eu falar sobre soteriologia, e nós vamos falar sobre a coluna basilar da doutrina da salvação. É a eleição, é a predestinação. Deus não joga dados, Deus não joga loteria, Deus não joga burrinha, né? Burrinha, tá? Com a mão para trás assim, né? 3, pá, 1. Não foi como pensar, não. Deus tem tudo planejado, Deus não tem plano B. Para Deus não há contingências. Isso é maravilhoso. Então agora nós vamos falar, agora que nós vimos, se você não gostou, examina a tua Bíblia. Espero que seja uma Bíblia que reflita as Escrituras, a palavra de Deus, né? Porque a coisa tá feia por aí, tá? Abre teu olho, como eu já tenho falado outras vezes. Para que nós possamos entender e não ficar estranhando, porque muita gente vai ficar em dúvida, mas o homem de Deus aí. No próximo vídeo nós já vamos começar pegando aqui algumas obras, ver o que até os estudiosos, até obras respeitadas como isso aqui. A Agnus, eu sempre admirei muito a Agnus. A Agnus, ela tem um histórico de produzir
boas literaturas, de selecionar bem quem vai colocar sua opinião, seus pensamentos nas suas obras. Nós vamos estar olhando um comentário bíblico, só para coisas poucas, só para você ter uma noção de que se você se sentir constatado como equivocado, não fica coisa não, isso aí. Glória a Deus, o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Olha aí que coisa boa, né? Olha aí que coisa boa. Então nós temos assim a certeza de que na velha aliança e em parte hoje, só que hoje já há uma diferença, porque no período antigo o homem não era cheio do Espírito e o homem não tinha o seu Espírito ressuscitado. Ninguém podia se apresentar como um agente objeto do primeiro milagre que Deus faz. Milagre com M maiúsculo, que é a primeira ressurreição. Efésios capítulo 2. E vos ressuscitou, vos vivificou, deu vida, teu espírito foi ressuscitado. Então tem uma certa diferença. Mas no pacto antigo, o tempo ali no Oriente Médio, ali, esse período ali, Deus estava trabalhando, arrumando a casa, preparando o terreno para que viesse o período, a aproximação do advento, do nascimento do Mashiach, e vem o período do segundo templo, muitas revelações foram dadas a homens de Deus, até que vai nascer João Batista, com um conhecimento pleno, anunciando, proclamando o reino dos céus. E aí as coisas mudam um pouco, né? Nesse sentido, quer dizer, um pouco nesse sentido. Não vamos ver agora tanto Deus. Agora Deus usa pessoas cheias do seu espírito. Mas isso não quer dizer que pessoas de coração dobre ainda existam no meio de certos rebanhos. E há de ser necessário que a gente esteja atento, esteja alerta. Não acredita em qualquer coisa, não. Nem essa gente que pula muito, que dá cambalhota, que grita, que fala língua estranha, cheio de trepalabaceias, manto de candelaba e não sei o que mais, ou candelébia, dependendo, se você não aderiu ainda à nova ortografia da língua estranha, né? Então, cuidado. Cuidado. Mas a partir do próximo vídeo, nós já vamos estar entrando no livro de Números e vamos estar lendo sobre o profeta Balaão. Não é assim que você ouve? Profeta Balaão. Desde criancinha, minha mamãe me levava para a igreja, né? A minha irmã, que ficou antes com a Nana aqui para poder descer para a cidade, que eu só posso sair se alguém ficar com minha esposa. Quantas vezes nós fomos, cuidado, irmão. Isso aí é profeta Balaão, hein? Nós vamos ver se as escrituras dizem que Balaão era profeta. Aí eu vou falar aquelas coisinhas que você não gosta de ouvir, né? Você não gostou que eu disse que Paulo errou, que Paulo se ensoberbeceu, e o Senhor falando com ele, não vai para Jerusalém, mas ele deixou a soberba. Eu sou o homem de Deus, eu já matei Estevão, agora se eu morrer, eu mereço morrer, e vai ser para a glória de Jesus. Mas esqueceu que Deus tinha um plano, uma jornada apostólica para ele, que não tinha que terminar ali. O que ele arrumou foi uma surra bem dada que ele tomou, e uma perseguição em Jerusalém, para as comunidades, que vocês chamam de igreja, né? De Jerusalém, as igrejas, as comunidades estavam em Jerusalém. Foi o que ele arrumou. E Pedro errou. Porque Pedro não foi ali, ele não consultou, não foi revelado pelo Espírito de Deus. Ele não diminui Pedro em nada. Não diminui Pedro em nada. Homem de Deus, homem santo, apóstolo como Paulo, como João, como todos os outros. Mas ele consultou uma fonte. Ele consultou uma fonte. Ele queria levar uma advertência à comunidade a quem dirigia sua epístola,
E ele vai consultar a fonte, e nessa fonte Balaão é chamado de profeta. E ele cita o profeta Balaão, que foi advertido por uma mula. Pegou para Pedro, porque nem mula era jumento. Shalom, até o próximo vídeo.